eu gostaria de fazer um comunicado grave. O reitor da Universidade Federal do Ceará não é mais reitor da Universidade Federal do Ceará. Ele está temporariamente suspenso do seu cargo de magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará. Porque aquele que seria o reitor está aqui. Mas não é com ele que eu vou conversar hoje. Eu vou conversar com o professor Gesualdo Farias, que é engenheiro mecânico, tem mestrado e doutorado em engenharia mecânica e que, durante esse programa, não será o reitor da Universidade Federal do Ceará. Não vou conversar com a figura oficial, com o magnífico reitor, mas sim com um professor, com um colega de universidade, com um homem, com um pensador, com um intelectual, Gesualdo Farias. Prazer tê-lo aqui. Sabendo que eu admiti você, hein? Pois é, mas estamos... É só uma hora, Gesualdo. Assumimos o compromisso de sermos professor durante essa... Gesualdo, você sabe que o programa é pautado, quer dizer, a conversa é tematizada a partir dos objetos que o convidado traz. E hoje, você me trouxe 4 objetos, só um deles relacionado à Universidade Federal do Ceará. E eu vou deixar por último esse, porque por enquanto, não é? Nós não vamos conversar com o reitor, vamos conversar com a pessoa, com o ser humano, com o intelectual Gesualdo, o professor Gesualdo da Universidade Federal do Ceará. Mas ele me trouxe também um Padre Cícero e me trouxe uma miniatura de um barril de petróleo, deve ser, não é? Estou vendo aqui a Petrobras, é sim, barril de petróleo. E me trouxe, olhem que loucura, um boné do quê? Do ferroviário? Do ferroviário! Eu vou começar com ele. Vamos começar, então, pela paixão, pelo pathos ferroviário. Vamos, então. Vamos. Você é ferrinho? Eu sou ferrinho. Como os novos torcedores falam hoje, ferrão. Ferrão! Essa questão. É o ferrão. Mas ferrinho é tão carinhoso também, né? Eu gosto mais de ferrinho do que de ferrão. Ferrinho. E a propósito de que você me trouxe, a mim, por exemplo, enseja falar dessa paixão que transcende qualquer tipo de lógica, que é, como toda paixão, a paixão pelo futebol. É verdade. Eu acho que é uma coisa que contamina a todos. A mim, particularmente, eu sou apaixonado pelo futebol. Sou apaixonado e sou fiel, porque é muito comum hoje você encontrar pessoas que gostam de futebol, que gostam de times e que fica mudando. Eu sempre digo, torcer Fortaleza e torcer Ceará aqui é muito fácil. Difícil é torcer Ferroviário, defender o Ferroviário, estar no estádio acompanhando todos os jogos, participar de tudo que ocorre lá. Isso para mim é extraordinário. E você usa esse boné? Não, esse não, eu tenho outros. Eu tenho outros porque esse é de uma torcida que eu ganhei de uma torcida e que eu não faço... Falange Coral. Isso. Eu ganhei de um colega da torcida, mas eu tenho tenho a minha camisa, tenho os meus bonés, a parte que eu uso, e quando vou para o estádio estou sempre com a camisa do Ferroviário. E olha sempre. aqui, Falange Coral, Ferroviário e tal, e está escrito: na humildade, buscando o poder. Essa é a máxima do Ferroviário, né? Essa é a máxima. E agora, eu acho que dentro do quadro que nós temos hoje, o Ferroviário tem tudo para ressurgir, para ocupar o espaço que ele sempre ocupou no futebol. Compatível? Não, continue. E que durante os últimos anos não tem tido sucesso. Sim, né? sim. O Ferroviário está com muitas dificuldades, mas acho que agora... Mas aí é ferrinho, meu filho. O cenário é favorável, né? Eu acho que está muito... Eu acho que era Oliveira Filho, não era que dizia isso? Oliveira Filho, locutor. Aí é ferrinho, meu filho. E aí tem a questão da paixão pelo futebol, tem a questão da Copa que está aí, tem uma série de coisas que a gente pode, a partir da questão do futebol, ter uma boa conversa, discutir, se apropriar de muitas coisas. Gesualdo, né? você acha que é compatível, por exemplo, na humildade buscando o poder? Você acha que é compatível a passionalidade com humildade? É possível conciliar? Alguém apaixonado, tomado dionisiacamente pela paixão, manter a humildade, uma certa tranquilidade? Em se tratando de Ferroviário, eu acho que é possível.
É possível porque é o que tem sido demonstrado durante toda a história, né? É lógico que hoje há uma tendência muito forte para que essas, principalmente as torcidas organizadas, né, entrarem no cenário do futebol com outros objetivos. Nós vimos recentemente cenas terríveis aí na televisão por ocasião da desclassificação lá do Curitiba, por exemplo, né? Cenas de violência dentro dos estádios. E eu acho que isso não é bom, isso não é compatível com aquilo que a gente espera e que é importante para o progresso do futebol, também como um ambiente onde as famílias retornem aos estádios, onde os pais possam levar os filhos. Digo, mas isso no sentido amplo. Você acha que é possível, quer dizer, uma pessoa tomada de passionalidade, não, aí é mais manter difícil. um certo... Aí é mais difícil. Né? Aí assim é mais como um paradigma difícil. geral, independentemente do futebol. Aí é mais difícil. Né? Eu acho mais difícil. Porque a paixão é a suspensão desses paradigmas, desses parâmetros eu acho que sim. de controle. Eu acho que a paixão é sempre desrazão, Gesualdo? Eu acho que está próximo disso. Eu acho que está próximo disso. Eu estava recentemente refletindo muito sobre a questão da violência que está no limite dessa paixão, né? O que é que leva uma pessoa, por exemplo, a destruir algo que ela gosta, que ela tem paixão, que ela ama, que ela... Então, é um limite aí muito perigoso que, vez por outra, a gente vê pessoas que são racionais, pessoas que são equilibradas, perder totalmente o controle e partir para a violência em defesa dessa paixão, né? Eu acho que a gente tem que procurar exatamente combater isso. Eu estou querendo que você use isso aqui. É possível botar Posso um pouquinho? Usar, não. Olha aqui, eu não sabia, olha aqui, primeira, só destituindo o reitor para a gente saber que time ele... Olha aí, é ferrinho. Você sabe o hino do Ferroviário? Não sei. Não sei o hino. Eu torço 2 times, que eu tenho uma paixão enorme, o Ferroviário e o Botafogo. Né? Então você vê que eu tenho tendência para o sofrimento. Né? São 2 times que não estão aí entre os campeões em títulos, enfim, e que traz mais sofrimento do que alegria no conjunto. Né? Então isso é naturalmente, mas é uma paixão muito grande. Mas o que é mais lindo da paixão é que ela é a fidelidade, né? Não importa se o time está... Em que situação ele está. Para mim não importa. Você vê hoje, você vai ao estádio, o Ferroviário hoje não está nem na 4ª divisão do futebol brasileiro. Mas isso não é razão para a torcida deixar de ir ao estádio e acompanhar. E se deixar, porque não é paixão, né? Eu estou. Não é paixão. As pessoas às vezes não acreditam. Eu saio de casa, moro aqui na Zona Leste e vou ao Elzi Cabral assistir o jogo do Ferroviário, seja à noite, seja de dia. Agora, como nasce uma paixão? Olha, é difícil. Eu acho que isso é construído ao longo de... Não só em relação a um time, eu digo em relação às coisas. É um conjunto de coisas que acontecem, vão se somando positivamente até se transformar nisso. Assim é a paixão que a gente tem afetivamente por uma pessoa, pela família, por um animal de estimação, pelo clube de futebol. Por uma missão, né, também, por uma vocação. Exatamente, por uma busca. Eu acho que é uma soma de fatores e que às vezes até a gente procura refletir e procurar a origem disso e às vezes não encontra. Eu nem sei se isso vem de outra dimensão que a gente não consegue captar. Não é fácil você identificar exatamente quando começou isso. Talvez por uma pessoa sim, porque mas mesmo assim você encontra uma pessoa e tem uma relação forte ali, eu não sei se isso nasce naquele momento, ou se não já vem de relações que a gente não domina, de outra dimensão. E ali também, e o que detonou aquilo, o deflagrou aquilo, aquela paixão, é algo muito complexo, né? Isso. Que envolve sensorialidade, uma série de coisas. Envolve identidade, projeções, não é? E que às vezes se processa em alguns segundos, mas tem um conjunto de fatores que você, no olhar, no sentir, no se aproximar, você consegue identificar isso. E a partir daí, se houver uma
nesse limite aí, nessa coisa que não tem mais volta. E no campo das ideias? Porque no campo, digamos, do amor interpessoal, da afetividade interpessoal, ou da relação de alguém com as cores de um clube, etc., você tem ainda estímulos visuais, corporais, não é? Mas e no campo das ideias, onde é tudo muito mais etéreo, por que nós nos apaixonamos tanto pelas ideias, não é? Eu acho também difícil e avocamos para nós determinados compromissos em defesa dessas ideias. Como, por exemplo, manter uma universidade, manter um compromisso profissional, defender etc. o meio ambiente, defender as causas, né? Algumas causas. Como se dá isso? Não sei, acho que isso também vem... Eu sempre acredito na existência de uma outra dimensão, que ela não é necessariamente, ela não está relacionada a uma religião, a um ser superior único, mas é difícil a gente identificar. E se você observar a formatação de um conjunto de pessoas, você vai encontrar ali diferentes perfis, diferentes buscas, diferentes defesas, né? Pessoas uns que defendem de forma mais forte uma causa, outro já não está tão afinado com aquilo, mas tem outra causa que para esse parece não ser muito importante. E de novo, eu digo, se cada um for buscar onde surgiu isso, qual a razão disso, algumas vezes há alguma coisa superficial, como a oposição simples a uma pessoa ou a uma linha ideológica que você não defende. Isso é desonesto, né? Porque hoje, se eu estou, vamos imaginar, se o governador ou o presidente ou o gestor de plantão defende uma causa, mas ele é oposição a mim e outrora eu defendi a mesma causa, não é justo agora que por fazer oposição eu não vá defender mais isto. Então, isso são coisas que eu considero superficiais e que não estão dentro desse campo das ideias, da busca mais profunda para explicar o porquê você torce o Ferroviário e não o Fortaleza, ou porquê você defende tanto o meio ambiente, mas já não defende, né, por exemplo, os programas assistenciais para pessoas mais velhas, mais necessitadas. Porque você se identifica aqui, gasta mais energia aqui e não ali. E eu estou dando esse exemplo porque ela é muito interessante, porque recentemente eu vi uma crítica sobre uns investimentos que foram feitos na Austrália para evitar que 3 ou 4 baleias morressem calhadas ali na praia, e o que foi gasto ali daria para salvar não sei quantas vidas lá daquelas crianças pobres lá na África sofrendo. Então você começa a fazer essas comparações, né, mas compreende que a causa aqui é uma, e essas pessoas estão defendendo porque acreditam nisso, e muitas vezes não estão enxergando a outra, que tem outro grupo. E entre esses porquês você colocou algo que está, digamos, numa energia sutil, ou que está numa energia extra-humana, né? Não necessariamente ligada à religiosidade. E aí você me condiciona a colocar aqui sobre a mesa, e para uma conversa, para pautar a nossa conversa, o outro objeto que ele me trouxe, que é o Padre Cícero. Não há como não associar, não é? Essa ideia de transcendência, de paixão, né? De obstinação por uma ideia, aqui é o Padre Cícero Romão Bautista. E eu estou pensando porque você também é do Juazeiro. Sou juazeirense. Né? Padre Cícero tinha uma frase linda que está no livro do Lira. Ele diz assim: eu sou filho do Crato, mas Juazeiro é meu filho. É verdade. Quando ele ficou naquele impasse para saber se autorizava o bombardeio do Juazeiro ao Crato. Pois é, e hoje, você sabe, nós estamos aproximadamente 1 ano do centenário do município de Juazeiro. Sim, né, 1911. Que é 1911, nós estaremos comemorando 100 anos de criação do município. E todas essas questões que relacionavam o Padre Cícero ao Juazeiro e que terminou gerando esse conflito entre Juazeiro e Crato, estão sendo superadas por ocasião desse centenário. Então, acho que é um momento muito importante de reflexão de tudo que
que o Padre Cícero fez pelo Juazeiro, que também fez pelo Crato, porque termina sendo uma contribuição grande para a região do Cariri, e acho que ele foi uma figura extraordinária. Foi uma figura extraordinária. Independentemente de qualquer cor política. Eu acho que ele está acima disso. Está acima de religião. Ele está acima do referencial de religião, porque do ponto de política, vista político, ele foi um conservador, né? Sem dúvida. Ele apoiou a oligarquia o tempo todo. Se você olhar esse foi lado... Foi contra a Revolução dos Tenentes, né? Exato. Se contra você olhar para esse lado da história, mas tem que se buscar os porquês. Né? Avaliar isso hoje, e eu acredito, não vi ainda, não li, estou aguardando com muita ansiedade a leitura do livro do Lira Neto, mas eu acho que a avaliação do Padre Cícero hoje, ela é muito mais oportuna do que já foi há 10, 15 anos atrás. Porque o cenário, o entorno, na época em que o Padre Cícero chegou no Juazeiro, era uma coisa totalmente diferente e que poucas pessoas conhecem. E ele chegou ali na concepção dele, para salvar aquelas almas que ali estavam, no local onde não existia ordem, não tinha menor perspectiva de progresso e nem de religiosidade. Isso é interessante. Mas ele é um personagem fascinante. Agora ele né? Você tem vários ângulos que você pode analisar o Padre Cícero e olhar o que hoje milhões e milhões de pessoas procuram, o Juazeiro, procuram o Cariri para encontrar o conforto na figura desse extraordinário cearense que é o Padre Cícero. Que foi escolhido o cearense do século, né? Do século XX. Eu sempre confesso, eu não votei nele. Uhum. Não, eu sempre confesso. Mas aí eu vou confessar eu de fiz novo. Campanha. Você fez campanha? Não, mas eu vou confessar porque eu acho que o meu candidato... Eu fiquei dividido. O meu candidato é lindo e você vai confessar. Já imagina quem foi? O meu candidato foi Antônio Martins Filho. Eu achava que deveria ser o Martins Também Filho. outro caririense. Outro caririense, extraordinário, exatamente, sem dúvida. É verdade. É do Crato, né? Sim. É do Crato. Ele também do Crato. Dois cratenses. Dois cratenses, né? E o Padre Cícero, quer dizer, ele é uma figura ambígua, não é? Porque, veja, ele defende ele não quer deixar de pertencer ao oficial da igreja, né? Aos cânones da igreja católica, mas ao mesmo tempo se constituiu à margem um pouco da igreja, rompeu com ela, né? Sem romper, numa forma meio ambígua, não é? E com a política também, com a política dos coronéis, não é? Contrariou interesses dos conservadores, mas ao mesmo tempo foi uma espécie de, sei lá... Ele teve coragem de um herói transgressor, sem ser um herói revolucionário, exatamente. mas um herói transgressor. Eu acho que isso extremamente brasileiro, político, né? E ele tinha uma causa, que isso é fundamental, e para isso ele não cedeu nem à igreja e nem cedeu às forças políticas que, porventura, poderiam acolhê-lo de forma diferente. Então, eu acho que isso é um grande marco desse grande homem, desse grande cearense que foi o Padre Cícero. E aí tem a relação muito forte também com o Juazeiro, né, que é uma cidade que tem toda a sua trajetória pautada naquilo que foi a própria história do Padre Cícero. E hoje é uma cidade conhecida no mundo todo, é uma cidade que cresce de forma extraordinária e que junto ali com as cidades, por que não dizer até mais tradicionais, como Crato e Barbalha, constitui hoje uma das regiões, na minha opinião, de maior potencial de crescimento do estado do Ceará. E uma das como é que chama? Um dos empreendimentos mais fortes da gestão Ícaro e depois da gestão Jesualdo Farias, aquele reitor da Universidade Federal do Ceará, aquele que não está aqui, é exatamente um desses empreendimentos está sendo o investimento no campus do Cariri, não é? Eu estou falando disso porque estou aqui com outro objeto, terceiro objeto, que o professor Jesualdo Farias, que é doutor em engenharia mecânica e que é reitor da Universidade Federal do Ceará, que daqui a pouco voltará a assumir o cargo, porque por enquanto foi suspenso o cargo dele, para a gente poder conversar com a pessoa e não com o cargo. Ele me trouxe exatamente isto aqui, ó.
Uma bolsinha é um chaveiro, assim, como é que chama? Um bottom. Ah, é um bottom? É. Eu pensei que fosse um porta-moeda. É um bottom. É um da bottom? universidade, é. Da universidade. Ah! E estou falando disso para juntar aqui os dois objetos, Padre Cícero e o símbolo da Universidade Federal. O que lhe ocorre nessa junção? Dentro desse contexto, né, a expansão da universidade para o interior do estado, né, procurando nas regiões onde ela está inserida, lá no Cariri, no Sertão Central, em Quixadá e na região norte de Sobral, está totalmente inserida dentro do desenvolvimento local, dentro do desenvolvimento regional. E lá no Cariri não é diferente. A Universidade Federal está lá desde 2001, porque iniciou o curso de medicina em Barbalha, precisamente em 2001, e ainda na gestão do professor René, iniciou o campus do Cariri, que o professor Ícaro deu continuidade com a implantação da primeira etapa, e nós implantamos a segunda e a terceira, estamos iniciando agora a quarta, né? O nosso desejo no Cariri é que a universidade lá, ela se desenvolva de uma forma a contemplar as demandas ali da região local. E existem vários grupos hoje trabalhando, inclusive, a temática da religiosidade, da fé, da política, as questões ambientais, o desenvolvimento sustentável. Isso é extraordinário. E, como norteador, aquela frase extraordinária do nosso eterno reitor, né? Eterno reitor. Que é o universal pelo regional. O universal pelo regional. Quer dizer, não tem um olhar apenas local, paroquial, mas sim, né? A partir daquilo tem uma visão ampla das coisas, né? E hoje conexões com o mundo, exatamente. Né? Com você quebra um paradigma de que universidade era coisa de elite. Isso era muito ruim. Isso está sendo quebrado agora, recentemente, a partir do governo Lula, com essas expansões. Hoje, nós fizemos recentemente um trabalho lá no Cariri, onde você consegue identificar a origem dos estudantes da universidade lá. E você tem filho de lavradores, filho de lavadeira, filho de artesão. É extraordinário você ver essas pessoas hoje dentro da universidade. É emocionante, principalmente para quem é do interior e foi obrigado a sair de lá para estudar em Fortaleza, porque não tinha oportunidade. Deixa eu fazer aqui uma outra associação entre uma instituição de ensino e a figura do Padre Cícero. O Padre Cícero, que é sempre tão acusado de alguém que não teria investido na educação para perpetuar a ignorância, entre aspas, né, dos povos, para poder usar isso, etc., etc., condicionou a entrega do seu espólio, né, que ele sabe que você amealhou uma boa fortuna, não é? Em seu nome, ele condicionou isso à Igreja Católica fazer no Juazeiro instituições de ensino. E você sabe que a primeira instituição talvez de o último ato, digamos, o último ato em vida do Padre Cícero foi dizer, só entrego esse meu patrimônio a quem, por isso que ele queria os salesianos. Por né? isso que coube os salesianos, exatamente. A quem fizer instituições de ensino no Juazeiro. Então, a última preocupação do padre foi com o futuro do Juazeiro em relação à educação. E isso marca profundamente essa preocupação dele com a educação. Essa instituição salesiana, que chegou lá por iniciativa dele, do Padre Cícero, que foi um colégio que trouxe um perfil de formação muito rigorosa, onde a questão da ética era tratada com profundidade, a questão da família e, naturalmente, por ser uma entidade religiosa, a questão também da religiosidade. Sim, então, a preocupação dele era com a formação cristã, também, óbvio, principalmente. Mas eu estudei nesse colégio salesiano até 1975, até o meu do ano de 75, e tenho boas lembranças do colégio salesiano e as referências que a gente tem hoje era de uma educação bastante rigorosa. Onde, além da questão da religiosidade, tinha a questão também da ética, da preservação da família, da postura, que é uma coisa que hoje está se perdendo. Essa questão da família hoje eu acho que grande parte dos problemas relacionados à droga, isso não é minha área, às vezes eu até nem gosto de falar muito, porque eu expresso nesse caso o que eu sinto, o que eu vejo, é que parte desse processo se dá porque a família, ela, como instituição, ela está deixando de existir.
há uma quebra daquilo que foi da preocupação, né, original dos pais com os filhos, de acompanhar, enfim, de dar uma educação um pouco mais rigorosa que hoje não tem mais. A serviço de tudo que está aí, da televisão, da internet, de outras E a própria família está se surgiram. reformatando também, né? E precisa. Essa família do pai, mãe e filho, né? Sim, isso também, esse núcleo mas já isso está não exclui, sendo redesenhado. mas não exclui Sim. o referencial, né? Sim, sem que dúvida. ele seja diferente, eu acho até que tem que se mostrar dessa forma, porque não é que antes não existia, é porque agora as condições são mais favoráveis a que isso seja exposto e que as pessoas aceitem com naturalidade. Modelos, Exatamente. Agora, a questão de preservar isso como núcleo de formação, de acompanhamento, de educação dos filhos, eu acho que isso é um referencial que vem da educação que nós tivemos na nossa juventude, acredito que você teve também, que hoje nossos filhos não têm. Não tem, nossos netos não terão. Outra coisa Isso curiosa em relação a essa conexão Padre Cícero e educação é que exatamente quem ficou com os bens do Padre Cícero, né? A instituição que teve que se dobrar, a qual o Padre Cícero teve que se dobrar, que é a Igreja Católica, foi exatamente a instituição que mais o perseguiu. Né? É verdade. E exatamente o Crato. É verdade. Ele deixou toda a obra, todo o seu patrimônio para o bispado do Crato. Por obra, inclusive, da Igreja Católica. Porque a ideia dele era deixar para o salesiano, especificamente, né, para um determinado, 2 ou 3 que terminou irmandades. ficando com a parte, mas não com tudo. Não com tudo. Não é? É interessante. E veja, a Igreja Católica que tanto tinha condenado a origem milagre. Daquela fortuna. Não, da fortuna, né? Do dinheiro. Sim, também, né? lógico, que vem decorrência questionava disso. isso, né? E, no entanto, usufrui desse patrimônio. E que hoje não se faz nada diferente disso. Né? As contribuições continuam sendo feitas para a igreja da mesma forma. E a igreja é uma potência extraordinária do ponto de vista econômico. Né? Sim, sim. Estamos aqui hoje conversando, quer dizer, eu estou hoje conversando, tendo o privilégio de dialogar com o professor Gesualdo Farias, que até o início desse programa era reitor da Universidade Federal do Ceará, mas eu estou tentando suspender o reitorado dele aqui por 1 hora, já se passaram 30 minutos, daqui a 30 minutos ele volta a ser o reitor da Universidade Federal do Ceará, porque por enquanto eu quis conversar com o intelectual, com o pensador, com a pessoa, com o professor da Universidade Federal do Ceará, Gesualdo Farias, que voltará a conversar comigo no diálogo daqui a pouco, depois do intervalo. Estou aqui colocando o disco da Universidade Federal do Ceará, porque eu também sou de lá. Minha tristeza absolutamente irresponsável. E cadê meu objeto? Aqui está comigo o professor Gesualdo Farias, que é engenheiro mecânico com mestrado e doutorado em engenharia mecânica. E que, até o começo do programa, era reitor da Universidade Federal do Ceará. E eu aqui, brincando, estou destituí do cargo de reitor da Universidade Federal do Ceará para que ele viesse conversar de forma mais descompromissada, né, dos ritos do cargo, para a gente conversar sobre outras coisas que às vezes podem nem ter a ver necessariamente com a Universidade Federal do Ceará. Em outras palavras, eu não queria dialogar com o porta-voz, né, oficial da Universidade Federal do Ceará, mas sim com o colega professor, o ex-aluno da UFC, um juazeirense, que me trouxe para pautar a conversa um Padre Cícero, um boné aqui do nosso Ferrim, e o que mais? E um bottom da Universidade Federal do Ceará, do qual já me apropriei, e por fim,
Um barril de petróleo, é isso? Uma miniatura de barril de petróleo? Estou vendo aqui Petrobras, Bacia de Campos. Isso. Isso faz, eu trouxe para fazer a relação com a engenharia, que é outra paixão que eu tenho e abraço já desde 1978, quando eu comecei o curso de engenharia, e que também nos remete a uma expectativa de implantação da refinaria aqui no estado do Ceará, que é uma luta de todos nós cearenses, que apoiamos a implantação da refinaria, que certamente será um marco no desenvolvimento do estado do Ceará. Então, eu trouxe essa... Eu estive na Bacia de Campos fazendo uma visita há uns 5, 6 anos atrás e trouxe esse barrilzinho de petróleo. E aqui é petróleo mesmo? Sim, é uma amostra de petróleo. Não é simulacro, não, é uma amostra de petróleo que eu trouxe de lá como brinde e, portanto, achei oportuno trazer para motivar uma conversa sobre isso, sobre a engenharia, até porque nós estaremos agora no dia 11 nós estamos no dia 11 agora de dezembro comemorando o dia do engenheiro e do arquiteto. Então é oportuno também a gente trabalhar esse tema aqui e a perspectiva da implantação dessa refinaria para que o estado do Ceará se insira definitivamente como um estado de referencial na indústria de ponta, que é a indústria de petróleo, do gás natural e de todos os seus derivados. Agora, me motiva, Gesualdo, o encontro aqui com uma miniatura de um barril de petróleo, um barrilzinho de petróleo. Eu nunca tinha visto tão de perto petróleo, Gesualdo. Me motiva, sabe o quê? A pensar em energias, em que o mundo está precisando de energias renováveis, né? Isso. O Nordeste com tanta energia eólica, solar, né? Agora você sabe que o estado do Ceará é um estado que hoje é referência nessa parte de energias alternativas. Agora mesmo está sendo feito um esforço enorme para a inserção do estado na energia solar. A energia eólica já é uma referência no estado, estão aí os biocombustíveis, o estado já produzindo biodiesel. Eu acho que é um momento bonito da nossa inserção nesse campo de energia. De pesquisa. Até porque eu não acredito muito no futuro da energia baseada só no petróleo. Isso a gente sabe que é uma fonte, né? que não é renovável, que, portanto, mesmo com essa perspectiva aí do pré-sal, nós teremos mais uma geração garantida, né? Mas precisa pensar o futuro e precisa também pensar em energias menos poluentes, que degradem menos o meio ambiente, que é outra questão também. Energia limpa, como eles chamam, né? Exatamente. Energia limpa. A gente termina entrando nessa questão ambiental também. E você fala do pré-sal e me ocorre dizer o seguinte, o pré-sal está colocando aí em xeque a ideia que nós temos de federação. Né? Porque colocando países... É uma coisa doida, produtores, né? Ou não produtores. O subsolo sempre foi um patrimônio da União. Sempre. E agora estão os estados querendo e eu acho legal privilégios isso. Em relação a isso. Eu acho legal quebrar esse paradigma. Né? A partir do momento que se movimenta, né, no país hoje, as pessoas, para discutir essa questão da propriedade